Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu venho abordar sobre uma notícia de uma grande empresa aqui do estado do Rio de Janeiro, a Cândido Mendes, que é uma universidade renomada. Ela acabou de ser sentenciada a ter o seu prédio no bairro de Ipanema leiloado por uma dívida por software proprietário em relação à Microsoft. Dívida essa que já chegou à casa dos 128,9 milhões, mas ela caiu, atualmente está em 4 milhões. Porém, o desembargador que sentenciou a mesma penhora desse imóvel alegou que, já que a dívida não foi totalmente quitada e a própria Cândido Mendes se dispôs a leiloar a penhorar, no caso, a leiloar esse imóvel como garantia do pagamento dessa dívida, então não seria nada mais do que justo que fosse leiloado esse prédio para que a empresa quitasse a sua dívida junto à Microsoft. E isso foi divulgado pelo Valor, que é aí um meio de comunicação bem conhecido por muitos, e o link segue aqui na descrição do vídeo, bem como ocorreu uma reportagem do Jornal Extra em dezembro do ano passado, falando que a Microsoft já tinha um processo de 17 anos que corria em segredo de justiça. Ela pegou cópias da Microsoft e ela estava utilizando sem ter comprado, ela conseguiu utilizar da maneira pirata, digamos assim por dizer. Então ela foi sentenciada. E assim, esse processo corria em segredo de justiça, mas o Jornal Extra veio a noticiar em dezembro do ano passado. E aí fica um grande exemplo pra gente, povo brasileiro, a gente que vive aqui no Brasil, as empresas que querem utilizar, recorrer a um software proprietário. Se você não tem dinheiro para recorrer a um software proprietário, recorra a um software livre, recorra a um sistema que você não vai ter que pagar pela licença. Se você não pode pagar pela licença, uma licença de Windows está na faixa de R$300. Multiplica isso vezes o número de máquinas da sua empresa. Se a sua empresa pode pagar por isso, beleza. E assim, você quando compra um Windows, você é obrigado a utilizar o Windows com todos os softwares que vem ali. Você está pagando pelo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, entre outras ferramentas. A não ser que a Microsoft faça uma negociação com você particular, como fez com a Prefeitura de Munique, porque eles só precisavam do Windows com o Word instalado, e eles venham cair o preço, como ofereceram, mas eles fizeram isso porque eles viram que eles iriam perder, no caso ali, o contrato com a Prefeitura de Munique, porque a Suzy estava entrando na negociação, e eles acabaram perdendo. Fora isso, você vai pagar pela instalação do Windows com todos os programas que a Microsoft te obriga. Ela não te dá a opção de você escolher um ou outro. Então, se a sua empresa não tem dinheiro, não tem condições de arcar com software proprietário, imagine esse prédio da Cândido. 7 andares, um prédio bem estruturado, o prédio, se eu não me engano, tem piscina, tem uma estrutura toda montada para poder desenvolver lá com os alunos uma boa aprendizagem, e agora a Cândido tá para perder esse prédio por causa de uma dívida com software proprietário. Dívida essa que poderia ter sido evitada se ela tivesse utilizado um Linux. E o Linux ele tem ferramentas, ele tem softwares que podem substituir o sistema da Microsoft. Então fica aí a dica. As empresas às vezes gastam milhões com software proprietário, gastam uma quantia que até não podem. O software livre, além de economizar, vai trazer segurança, vai trazer estabilidade, e às vezes você pode utilizar o LibreOffice ou WPS Office ao invés do Microsoft Office. Você pode utilizar a ferramenta de e-mail Evolution ao invés do Outlook. Você vai ter digamos que a mesma produtividade, você vai dispor dos mesmos recursos gastando bem menos. Você vai ter um gasto com a implantação e o gasto de suporte que toda empresa normalmente já tem quando utiliza computadores, quando utiliza ali os softwares, a rede e por aí vai. Então assim, fica aqui a dica. A Cândido Mendes é uma universidade renomada aqui do estado do Rio, está aí para perder um prédio de 7 andares numa zona nobre daqui da cidade do Rio, por conta de ter investido erradamente no software proprietário. Erradamente porque ela investiu e não podia pagar. A partir do momento que você quer pagar, você pode dispor de Windows, beleza, você prefere Windows? Pode pagar por isso? Utilize. Mas assim, o Linux está aí, com ferramentas semelhantes,
iguais ou até melhor em alguns casos do que o sistema da Microsoft. E a Microsoft ela vive disso. Ela vive procurando nas empresas e fiscalizando as empresas se elas estão utilizando as licenças da mesma. É disso que a Microsoft vive, vendendo licença. O usuário comum que utiliza um software pirata, ela não tá nem aí, ela não vai chegar em casa por casa para poder verificar se você comprou uma licença do Windows ou não. Mas ela vai nas empresas, nas grandes empresas. E ali ela vai detectar se você possui ou não a licença. Se você não possui, ela vai te notificar, ela vai te dar um prazo para você, digamos que se adequar, e você vai ter que pagar um valor por isso. E não é um valor pequeno, são valores altos. Então fica aí a dica. Se você utiliza o Windows e você está com cópias piratas na sua empresa, não corra maiores riscos, a não ser que você dependa de um software proprietário de fato que não tem uma versão para Linux. Mesmo assim, você pode recorrer a ter um servidor, que é essa máquina no servidor, e você acessar via desktop remoto, que já é uma economia enorme, ao invés de você... Bom, enfim, tem alguns canais aqui no YouTube, como o GeoLinux, como o Toca do Tux, como a Oficina do Tux, além aqui do meu canal, que vocês podem analisar um pouquinho, conhecer um pouco mais. Tem as comunidades, os grupos, os fóruns. Então assim, temos distribuições como o Manjaro, o Ubuntu, tem a Red Hat, que é uma grande empresa, a SUSE, que estão oferecendo ferramentas empresariais para que você possa utilizar na sua empresa. Então fica aí a dica desse vídeo, dê a sua opinião. A pessoa quer utilizar o software proprietário na sua empresa, beleza, se ela pode pagar por isso, o direito de escolha é livre, mas o software proprietário, ele requer que você pague um valor por ele. Então se você não pode pagar, não vale a pena arriscar uma fiscalização, colocar a sua empresa em risco por causa de um software proprietário, de um capricho. Então fica aí essa opção, fica esse vídeo, dê a sua opinião aqui nos comentários. Foi apenas para falar sobre essa notícia. Os links da notícia estão aqui na descrição do vídeo. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta o nosso vídeo. Nós temos outros vídeos falando sobre Linux aqui no canal. Eu espero que vocês gostem e até a próxima!